Eu não poderia deixar de comentar sobre um vídeo em que o pastor Eliseu Rodrigues acusa a Igreja Católica de ser uma seita. Bora lá, Dr. Rodrigo Silva. Nenhum calvinista e nenhum arminiano coloca outros escritos no mesmo nível das escrituras. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que se você não guardar o domingo, você vai para o inferno. Então, doutor Rodrigo Silva, saiba, por favor, e você sabe, diferenciar doutrina contraditória de heresia. A heresia, ela remove as doutrinas basilares da fé. Segundo ponto, os protestantes são considerados pelos católicos falsos, seita e hereges. Ok. Sabe por que isso é normal, doutor Rodrigo Silva? Sabe por que o catolicismo nos considera falsos? Sabe por que o catolicismo nos considera errados, doutor Rodrigo Silva? Porque eles também são uma seita. Toda seita roga para si o título de verdadeira igreja. A verdadeira igreja, doutor Rodrigo Silva, a verdadeira igreja, meus irmãos adventistas, eles pregam que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é a verdade. Eles pregam, doutores adventistas, que Cristo é verdadeiro. Eles pregam, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo foi verdadeiro, é suficiente. Para a Igreja Católica, as igrejas evangélicas são seitas. Por quê? Porque toda seita acha que só eles são salvos. Toda seita acham que só a igreja deles é a verdadeira igreja. Toda seita acha que eles são os remanescentes. Não mintam, não neguem. Vocês podem negar isso publicamente, mas da porta da igreja para dentro é isso que vocês pregam. Tem documento afirmando que todas as igrejas são Babilônia e só vocês são os verdadeiros. Só vocês são os remanescentes. Então é normal a Igreja Católica achar as outras igrejas falsas. Por quê? Porque ela também é uma seita. Eles até dizem, né? Deus tem os seus na Assembleia, Deus tem os seus na Batista, Deus tem os seus na Presbiteriana, mas no tempo do fim eles vão ter que se tornar adventistas. No tempo do fim, eles vão ter que afirmar que o sábado é o selo de Deus sobre eles. Você prefere o sábado ou o domingo? Para você, o dia do Senhor é o sábado ou o domingo? Isso é lá no juízo. Aí você fala assim, o domingo. Ah, então você vai para o inferno. E você? O dia do Senhor é o sábado ou o domingo? O sábado. Então você está salvo. Ah, meu irmão, eles não conseguem dizer Senhor deles e nosso. Eles não conseguem dizer, como o doutor Augusto Nicodemos disse, o pentecostalismo é um dos maiores movimentos missionários, eu não sei se foi da história da igreja ou do último século. Eles não conseguem dizer como os pentecostais dizem, os reformados são os maiores hermeneutas, exegetas das escrituras. Não conseguem dizer Senhor deles e nosso. A gente consegue afirmar, os adventistas é um povo que tem muita ética. Olha o doutor Rodrigo Silva conversando, dialogando, que educação, que ética. Eu tenho que aprender muito, eu sei que eu tenho que aprender, mas eu não tenho paciência, é com esses militantezinhos que querem ficar tirando onda, tá? Terceiro, ele usou o argumento do sensacionismo. Ele diz, dentro do protestantismo tem um grupo chamado de cessacionistas. Tem um grupo chamado de cessacionista. E o cessacionismo é heresia. Logo, a presbiteriana, e com muita ética, ele faz uma pergunta. É uma seita? Não. O cessacionismo pode ser chamado de teoria contraditória, pensamentos contraditórios. Pode-se afirmar que eles acreditam em ciclos que vão se fechando ou milagres que vão encerrando dependendo da necessidade.
Onde não há necessidade de cura, Deus não vai curar. É só mandar a pessoa ir para o hospital tomar remédio. E a gente vai ali discordando, mas eles seriam hereges se negassem o poder do Espírito Santo. E o cessacionista não nega milagre, não nega cura, não nega as manifestações do Espírito Santo. Tem uns abestalhados na internet, não. Eu estou falando do cessacionista sério. E eles não negam as doutrinas basilares da fé. Não negam. Seriam hereges se com o cessacionismo eles colocassem no bojo de teologia deles a negação das doutrinas basilares da fé. Quais? Negação do inferno. Cessacionistas não negam o inferno. Adventista sim. Cessacionista não nega que a Bíblia é a palavra de Deus e não coloca nenhum livro ao nível das Escrituras. Nenhum livro no mesmo nível das Escrituras. E vocês colocam sim. Por quê? Nesse vídeo ele está argumentando contra o Rodrigo Silva, que é arqueólogo e adventista, e ele pretende nesse vídeo acusar a igreja adventista de ser uma seita, e ao mesmo tempo, para embasar sua argumentação, ele diz que a igreja católica também é uma seita. Agora veja por quê. Porque a igreja adventista se considera igreja verdadeira, nós sabemos disso, assim como a igreja católica também se considera verdadeira. Tá? E o pastor Eliseu Rodrigues, ele parte desse pressuposto, uma seita, ela se considera a única verdadeira. Só que o pastor Eliseu Rodrigues, infelizmente com um raciocínio muito curto, muito raso a respeito do assunto, ele acaba fazendo a mesma coisa. Porque, pelo que eu vejo, ele não concorda com todo o protestantismo, até porque é impossível, há muitas contradições doutrinárias, nós sabemos disso. Mas ele pega alguns grupinhos protestantes, nós percebemos isso no vídeo, e ele deixa claro, para quem consegue entender o raciocínio dele, que esses grupos protestantes representam a igreja verdadeira de Cristo. Aqui já tem vários problemas, né? Mas eu quero focar num, que ele deu um tiro no pé. Ele diz que esses grupos, né, ele dá a entender isso, são a igreja verdadeira. E toda igreja que se intitula igreja verdadeira não é igreja verdadeira porque é seita. Isso é uma característica de uma seita, se intitular igreja verdadeira. Esse é o raciocínio do pastor Eliseu Rodrigues. Mas ao mesmo tempo que ele acusa a igreja católica, a igreja adventista do sétimo dia de serem seitas, e ao mesmo tempo também ele diz que esses grupos protestantes são a igreja de Cristo, automaticamente, ao dizer que esses grupos aos quais ele se refere no vídeo são a igreja de Cristo, ele já está excluindo os outros grupos, por exemplo, igreja católica e igreja adventista. Dessa forma, em ter um raciocínio, ele também está sendo exclusivista. Então, ele está se caracterizando ou caracterizando esses grupos que, segundo ele, formam a igreja de Cristo como uma seita. Porque esses grupos são selecionados. Você pode argumentar, mas é porque a igreja adventista é um grupo só. A igreja católica é um grupo só que se denomina igreja verdadeira. Não, mas calma aí. Ele está fazendo a mesma coisa porque nesse vídeo ele tenta argumentar que esses grupos, esses protestantes aos quais ele se refere, não tem assim uma contradição muito forte doutrinária. Tá? Ele tenta argumentar que as diferenças entre eles são conciliáveis. Ou seja, para ele é assim, se segue a mesma doutrina, esses grupos é a igreja verdadeira. Forma a igreja verdadeira. Ou seja, peraí, pastor Eliseu Rodrigues, se formar a igreja, uma única igreja, isso é singularidade, está sendo exclusivista também. Apesar que você tentou, né, passar pano e dizer, olha, o cessacionismo, o pentecostalismo, dá para conciliar. Porque o cessacionismo acredita que o Espírito Santo age em determinadas épocas. O cessacionismo acredita nisso, que o Espírito Santo age em épocas específicas, operando milagres. Existem os dons
mas de acordo com o propósito de Deus. Já o pentecostalismo acredita na atualidade dos dons, que Deus age a todo tempo. Ou seja, se as pessoas buscarem esses dons, elas vivenciarão esses milagres. E você tenta conciliar isso, dizendo que isso não é uma heresia do cessacionismo, você sendo pentecostal. Mas isso é muito difícil de conciliar. E eu posso pegar também outros pontos em que vocês não concordam, né? Por exemplo, a igreja presbiteriana, que é cessacionista e ao mesmo tempo batiza crianças, vocês vão dizer que isso é heresia, certo? Você, Eliseu Rodrigues, com certeza concorda que isso é uma heresia, porque você discorda da igreja católica e considera ela herege, antibíblica, pagã por batizar crianças, certo? Mas a igreja cessacionista presbiteriana também batiza as crianças. Como é que fica isso? Você percebe que vocês estão divididos? A grande contradição doutrinária, até mesmo nesses grupos que você quer legitimar. Então não faz sentido algum. E agora existem outros questionamentos que podem surgir. Você intitula grupos, você que defende a igreja invisível, eu acredito, né, porque o protestantismo defende a existência de uma igreja invisível. Então, se você quer legitimar alguns grupos, você está admitindo uma forma de igreja visível, certo? Então, se a igreja é visível, aqui já complica para a sua argumentação. Se a igreja é visível, se eu posso ver ela, se eu posso contemplar. Onde estava essa igreja visível que você disse é a igreja de Cristo? Quando somente a seita, entre aspas, católica existia. Onde estava? Onde estava a sua igreja, pastor Eliseu Rodrigues? Ela é uma igreja visível, uma denominação visível. Existe uma hierarquia dela visível. Não vem com esse papo de igreja invisível porque não cola. Igreja visível não existe e é impossível você conciliar a ideia de uma igreja invisível com a prática. Porque na prática nós precisamos de uma sociedade ali, uma organização visível. Tá? Nós precisamos, o católico precisa e o protestante também, porque senão vira bagunça. Então, Eliseu Rodrigues, onde estava a sua igreja visível? Onde estava a Assembleia de Deus quando somente a seita católica existia? Que você chama seita católica. Onde ela estava? Temita, ela não estava lá. A igreja católica estava em todos os séculos. E para ser igreja de Cristo, é necessário que tenha essa igreja, esse grupo, tenha estado presente em todos os séculos de história do cristianismo. Lembre-se que o Senhor falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, lá no início da história do cristianismo, até o fim do mundo. Tem um grupo que o Senhor está com ele. E só se encaixa nesse critério, historicamente falando, a Igreja Católica. Sinto muito, mas essa é a verdade. Então, pastor Eliseu Rodrigues, eu não sei se esse vídeo vai chegar ao Senhor. Se chegar, eu até aceito um debate sobre isso. Eu gostaria de questionar e até responder alguns questionamentos a respeito disso, essa questão: onde estava a sua igreja? Onde que ela estava? Por que a igreja católica não aceita? Venha provar historicamente que ela não aceita. Tá? Venha provar. Pode usar a Bíblia, não tem problema. Não tem problema. Até porque a Bíblia não é da igreja católica. A Bíblia que o Senhor usa, o Senhor só sabe que esses livros são inspirados por conta da igreja católica. Tá? Então, esse é o recado, a resposta ao pastor Eliseu Rodrigues. Se você concorda, deixe seu like, comentário e inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. Gente, estou com o olho aqui um pouco avermelhado, porque estou gravando aqui na madrugada por questão mesmo, falta de tempo, muitas ocupações, mas estamos aqui defendendo a verdade do Evangelho e a respeito de muitas coisas estamos também refletindo. Acima de tudo, só uma última coisa, eu
considere, nós sabemos que algumas igrejas evangélicas têm trabalhos importantes, temos que admitir isso, trabalhos sociais. Quantas pessoas mudaram de vida através de ensinamentos de igrejas evangélicas? Ninguém vai negar isso. Tem pessoas que estavam nas drogas, no alcoolismo, e se libertaram através de pregações de pastores evangélicos, certo? Então tem lá a sua importância, Deus usa, está no catecismo, quem discordar, é só ler lá no catecismo, porque há elementos de verdade e santificação que Deus pode usar para restaurar realmente a vida das pessoas e levar à conversão. Então, o pastor Eliseu Rodrigues é muito conhecido, é um grande pregador, né? Muitos consideram ele até um pouco arrogante, não sei se é de fato, mas eu já vi página dele no Facebook em que muitas pessoas relatam ali que gostavam da pregação, da palavra que ele pregou, que ele levou. Então, assim, pastor Eliseu Rodrigues, se você não quer ser católico, tudo bem, faça o seu trabalho, faça a sua pregação, tente resgatar as pessoas com os elementos de santificação que você tem, como a Sagrada Escritura, o nome de Cristo, a oração. Tente restaurar a vida das pessoas e deixe a Igreja Católica em paz. Tá? Se você tem argumentos para desfazer toda a teologia católica, então vamos aqui para o debate. Aqui o convite e nós estamos aqui para debater essas questões que eu considero secundárias, esse debate, essa coisa. Eu acho isso secundário, sabe? Mas eu estou aqui para o debate se precisar. O que é primário, acima de tudo, isso aqui é essencial, é o amor a Deus, o amor ao próximo, a busca diária da conversão. Isso é essencial em qualquer denominação, em qualquer igreja que você estiver. Segundo a revelação que até então você teve, isso é essencial. Se você sabe que deve amar a Deus, então, acima de tudo, amar a Deus e ame também ao seu próximo. Eu acredito que esse é o caminho mais excelente, como diz o apóstolo Paulo, para o céu.